Fala pessoal, mais um vídeo aqui e hoje eu vou te contar uma história. Não uma daquelas de final feliz, cheias de risadas e paisagens bonitas, mas uma história real, crua e que muitos brasileiros vivem toda vez que precisam se deslocar pelo país. É sobre viajar de ônibus no Brasil. E se você já passou horas e horas sentado num desses bancos duros, sabe exatamente o que eu estou falando. Mas se ainda não viveu essa experiência, senta aí, que hoje eu vou te mostrar a verdade que ninguém te conta. Tudo começou com um número simples, 27 horas. Foi esse o tempo estimado para sair de São Paulo e chegar até Fortaleza de ônibus. 27 horas. Só de falar, isso já dá um cansaço. Mas para muita gente, isso não é uma escolha, é uma única opção. Imagine o seguinte: são 3 da manhã, a rodoviária do Tietê está movimentada como se fosse meio-dia, gente indo, gente vindo, sacolas rasgando, crianças chorando, o cheiro de coxinha misturado com óleo diesel, enfim. E você ali, parado com sua mochila nas costas, esperando um ônibus que já está 40 minutos atrasados. Quando finalmente ele chega, você olha para aquela estrutura enorme, cheia de promessas de conforto e segurança coladas na lataria, mas é só entrar para perceber que a realidade é bem diferente. Os bancos são estreitos, reclinam pouco e foram feitos claramente para quem tem no máximo 1,5 m. As pernas já começam a doer na primeira hora e o ar-condicionado parece funcionar no modo Polo Sul. Só que ninguém reclama, porque todo mundo ali já sabe, reclamar não adianta. E ainda corre o risco de o motorista desligar o ar-condicionado de uma vez só, por conta de birra. Mas vamos seguir viagem. 2 horas depois, o ônibus faz a primeira parada. Um posto de estrada com aquele restaurante self-service duvidoso, banheiro com papel higiênico a R$ 2 e um café que parece ter sido passado na década passada. Você olha no relógio e pensa, beleza, só mais 25 horas. E isso se não tiver nenhum imprevisto, o que no Brasil é sempre otimismo demais, não é mesmo? A estrada é um capítulo à parte. Buracos que fazem o ônibus pular como se estivesse em um rally, trechos sem iluminação, caminhões que dirigem como se estivessem fugindo da polícia. E aí, no meio da madrugada, quando você está quase pegando no sono, vem aquela parada inesperada. Blitz da Polícia Rodoviária Federal. Luzes fortes, cães farejadores, revista de bagagens. E lá se vão mais 40 minutos de viagem. Mas talvez o mais marcante da experiência de viajar de ônibus no Brasil não seja o desconforto físico, está nas histórias que se desenrolam ali dentro. Eu me lembro de um senhor sentado a 2 bancos à minha frente. Ele falava sozinho, meio alto, contando como fazia essa viagem todo mês para visitar a filha que trabalhava no interior do Piauí. Ele levava sacolas de presentes, panos de prato e garrafas cheias de cachaça e um bolo que ele mesmo fazia. Cada parada era uma oportunidade para ele puxar papo com alguém, como se quisesse garantir que a solidão da estrada não o engolisse. E tinha também a moça sentada do meu lado. Estava indo para uma entrevista de emprego em Recife. Não tinha dinheiro para comer nos postos, então levava uma marmita enrolada em um papel alumínio que comia gelado com um garfo de plástico um pouquinho quebrado. Essas pessoas me ensinaram, sem querer, que viajar de ônibus no Brasil é muito mais do que ir do ponto A ao ponto B. É resistência, é resiliência, é um teste de paciência, empatia e muitas vezes de sobrevivência. Mas não deveria ser assim. Quando a gente olha para fora, vê como o transporte rodoviário em outros países é tratado com mais seriedade. Ônibus confortáveis, com Wi-Fi, carregadores USB, poltronas espaçosas, serviços de bordo. E aqui a gente ainda aceita como normal ficar 30 horas dentro de um veículo sem estrutura, porque é o que tem, porque é o que nos deram. E o mais triste, a maioria das pessoas nem pensa em reclamar, porque sabe que se tentarem ir de avião, o preço é impraticável. E de carro, nem todo mundo tem. Ir de trem,
aqui no Brasil quase não existe. O ônibus vira a única alternativa, mesmo sendo um dos piores meios que temos de conforto e dignidade. Mas olha só que loucura. O Brasil é um dos maiores países do mundo, isso todo mundo sabe. Temos dimensões continentais. Era para termos um dos melhores sistemas de transporte de longa distância da Terra. Mas a verdade é que se investir em transporte público e de qualidade nunca foi prioridade no Brasil. E quem sofre com isso é justamente quem mais precisa dele. Bom, ao longo dos anos, a gente aprendeu a romantizar essas viagens longas de ônibus. Ah, mas tem a vista do caminho. Ah, mas é uma experiência. Sim, pode até ser, mas isso não significa, ou melhor, mas isso não justifica o descaso, porque no fundo, o que estamos fazendo é normalizar o sofrimento. Fingir que está tudo bem e passar mais de um dia inteiro em um ônibus, sem conforto, com paradas precárias, com riscos de assalto e trechos perigosos. Não está tudo bem. E foi aí que eu percebi uma coisa. Quando a gente fala sobre desigualdade no Brasil, geralmente pensa em salário, acesso à saúde, educação, mas o transporte também é o espelho cruel dessa desigualdade. A forma como a gente se desloca pelo país mostra claramente quem tem direito ao conforto e quem precisa se contentar com o mínimo. Viajar de ônibus no Brasil não deveria ser uma jornada de sofrimento, deveria ser uma experiência segura, acessível e minimamente confortável. Mas para isso acontecer é preciso cobrar, é preciso falar sobre, é preciso parar de tratar isso como normal. E não, isso não é só um problema das empresas de ônibus, é um problema de planejamento, um problema de fiscalização, de infraestrutura, enfim, é um problema de prioridades. E a verdade é que o transporte do pobre nunca foi prioridade para ninguém. No final daquela viagem de 27 horas, se não houve atraso, quando o ônibus finalmente chegou ao destino, todo mundo desceu com um alívio quase que espiritual. Era como sair de uma penitência, mas ninguém falou nada, ninguém reclamou. Cada um pegou sua mala e seguiu a vida, como se aquilo fosse só mais um dia comum. E é justamente aí que mora o perigo. A gente se acostuma. A gente se acostuma com um banco duro, com um banheiro quebrado, com um atraso de horas, com o lanche que custa uma fortuna no meio da estrada. A gente se acostuma com o que não deveria aceitar. E esse costume vai virando cultura. E essa cultura vira silêncio, e esse silêncio vira permissão. Mas talvez, se a gente começar a falar sobre isso, alguma coisa mude. Talvez se cada um que já passou por isso contasse sua história, as vozes ganhassem forças, talvez seria totalmente diferente. Talvez se exigíssemos mais, cobrássemos mais, votássemos melhor, alguém finalmente percebesse que milhões de brasileiros cruzam esse país todos os dias em condições que não merecem. A transformação que eu descobri nessa história não foi no ônibus, nem na estrada, nem na chegada, nem foi em mim, porque depois de viver aquilo, eu nunca mais consegui olhar para uma rodoviária da mesma forma. Nunca mais consegui ouvir alguém dizer, vai de ônibus que é mais barato, sem pensar em tudo que vem junto com esse barato. E talvez agora você também não consiga mais. A gente precisa parar de romantizar o desconforto, parar de achar bonito sofrer em silêncio. O Brasil é grande demais para tratar o transporte como um favor. Ele é um direito e a dignidade de quem viaja, seja por trabalho, por família e por sobrevivência. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falando sobre uma viagem longa de ônibus, escuta com atenção, porque ali, naquela história, pode ter mais do que quilômetros percorridos. Pode ter resistência, pode ter dor, pode ter esperança. Mas, acima de tudo, vai ter a realidade de milhões de brasileiros. E essa realidade precisa ser contada, precisa ser ouvida e precisa mudar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.